Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. O tema de hoje será Direito Societário. Temos a presença do grande amigo Dr. Sérgio Presta, mais conhecido como Presta. Obrigado por você ter vindo, meu amigo. Obrigado, Rica, pelo convite. Faz parte. Apresente-se um pouquinho sobre o nosso telespectador, quem é o grande amigo. Nós somos um escritório full service, ou seja, atendemos todas as áreas da empresa, mas a nossa proposta é ajudar o cliente a fazer negócio. A primeira pergunta é: acordo de sócio é importante para pequena, para média e para grande? É uma necessidade. É aquilo que, como eu digo, eu já falo muito. É a apólice do seguro do carro. Você só sabe que a apólice existe quando você bate o carro. Verdade. O acordo de sócio é a regra da briga. E aí você pode perguntar, mas vai brigar? Vai brigar. Sim. Até a gente entende, vê muito isso. Sim, principalmente na empresa familiar, onde você confunde muito a relação entre pai, filho, irmão, genro, nora. Isso, e quando começa. Então, o acordo de sócio, qual é a grande ideia do acordo de sócio? É preservar o negócio, preservar a empresa que gera renda, preservar o fator de remuneração de todas as pessoas, tendo regra clara, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, como é que deve ser feito. Então, o acordo de sócio é para preservar aquilo que a gente chama de a dor do dono. O que é que acontece? A dor do dono, gostei. Isso. O que é que acontece? O fundador tem essa dor do dono muito latente, porque ele sabe quanto custou sair da inércia, sair do delta zero e chegar onde chegou. A segunda geração, ele compreende um pouco o que é isso. A terceira geração está muito longe. É aquela história, né? Que você vai. A terceira geração nasceu rica. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso. Então o que acontece? A terceira geração sabe gastar, mas não se preocupa como é arrecadar. E dinheiro, segundo meu avô, não aceita desaforo. Isso é coisa de avô mesmo. Isso, não aceita desaforo. Então o acordo de sócio, qual é o objetivo do acordo de sócio? Primeiro, regular as relações. O que é que pode, o que é que não pode, quem pode trabalhar, quem não pode trabalhar. Conflito de poder. Enquanto eu tenho um cliente que uma vez disse uma discussão, é ele e os dois filhos no negócio, e ele teve uma discussão, uma vez ele disse uma frase que me marcou muito, disse, olha, enquanto essas pestaninhas estiver batendo, quem manda aqui sou eu, porque vocês dois só têm perspectiva de direito. Mas uma hora essa perspectiva de direito ela vai se consumir. Seria herdeiro hoje e sócio amanhã. Isso, eles vão virar sócio. Então quem vai dirimir o conflito entre os dois? Se é 50-50. Eu preciso ter uma forma de dirimir os conflitos, porque senão o negócio não vai para lugar nenhum. Sim. Se eu estou querendo ir para a esquerda e o outro quer ir para a direita, como é que resolve isso? Então, eu vou te fazer uma pergunta para o nosso telespectador ali, para ele talvez tenha essa dúvida. Você acabou de dar esse exemplo 50-50, eu sou o pai, eu vou ter o poder da caneta, vou dizer como é que vai ser. Eu vou ter algumas regras. Dentro de um caso desse específico, vou chamar que tenha só dois 50-50 para cada lado, no futuro, o que eu preciso colocar de mais importante, ou que você acredita que seja o mais importante, porque amanhã eu falo assim, eu vou comprar o terreno aqui do lado, e você vai falar, não vou comprar que eu quero comprar um carro. Então, como é que eu faço uma sugestão? Qual a melhor forma de fazer isso daí? Entendeu? Porque, lógico, você não tem o poder da bola de cristal nem nada, mas é só para a gente poder ilustrar o nosso telespectador qual a melhor forma de fazer isso. Eu tenho dois momentos diferentes. Um, eu posso estipular isso por alçada, ou seja, eu posso gastar até tanto sem o outro querer. Então, você cria um limite de alçada. O outro ponto, para os casos mais relevantes, você institui um árbitro. Uma terceira pessoa de confiança, que isso pode ser ou uma pessoa, ou o que a gente chama de um conselho consultivo. Seria o ideal. Um conselho consultivo que vai decidir, funcionando como um conselho de administração sem ser um conselho de administração. Ou seja, é um conselho que toma as decisões macro. Qual é o grande problema da empresa familiar? É que o sócio, ele é o gestor. Nas empresas grandes, por que o conselho de administração funciona? Porque os gestores são subordinados ao conselho de administração. Então, quem não são da família ou não fazem parte do conselho. E aí você consegue demitir. Agora, imagina você ter que demitir o irmão. Ou sobrinho. Ou sobrinho. A gente sabe que tem algumas empresas que o pessoal prefere vender o negócio do que brigar com o irmão. Porque tem uma coisa chamada almoço de Natal. Verdade. E a família precisa preservar esse laço familiar. Então, nós temos um caso lá no escritório, que é uma empresa relativamente grande, são 3 filhos. Os 2 mais velhos e a caçula tem 16 anos de diferença dos 2 mais velhos. Temporão. Isso. Então, a caçula, os mais velhos dizem que ela nasceu rica. Então, o que é que eles fazem? Os 2 se dão muito bem,
mas eles preferem pagar uma mesada para a caçula para ela ficar fora do negócio, para não criar problema. Então ela tem 1/3 do patrimônio, mas não tem 1/3 da empresa. Entendi. Porque os dois se dão super bem e aí já tem um acordo de família, onde o casamento, todos eles casam com separação total de bens. E aí uma preocupação que pouca gente leva é a questão dos filhos, porque na hora que você tem filho, se acontece um acidente e um desses morre, e eu aprendi uma coisa na vida que só morre quem está vivo, Sim. quem administra os bens do filho, se não tiver nenhuma coisa em contrário, é o cônjuge. Então a gente já resolveu isso colocando cada irmão como tutor do filho do outro, dos filhos dos outros. Entendi. Porque aí fica fácil. Fica tudo aí na família. Isso, eu não tiro o pátrio poder, Não. mas eu tiro somente o controle do patrimônio. Quando os filhos tiverem idade suficiente, e a gente colocou no acordo de sócios uma coisa que é fora. Os filhos só vão ter gestão do patrimônio com 24, não com 18. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você de leigo aqui. Tá. Você está dizendo que eu posso colocar o meu irmão como Tutor do seu filho. tutor do meu filho. Mas aí é a pergunta do leigo agora. Sim. Legalmente falando, se eu sou casado, minha esposa morre, eu tenho filhos menores, eu não sou o tutor deles? Você é o tutor. É o tutor, é teu pátrio poder. Mas eu posso, como o patrimônio vem de mim, eu posso dizer que a gestão desse patrimônio, ela vai ser administrada até eles terem uma idade Por qualquer legal, pessoa por que eu qualquer escolher. pessoa que eu escolher. Não precisa ser especificamente, eu estou falando isso para o nosso telespectador entender direitinho. Quer dizer, então se eu tenho filhos menores, quero colocar, eu posso colocar você Isso. ou qualquer outra pessoa. Não precisa ter relação. Não precisa ter relação. Isso não interfere. Na verdade, o que é que eu faço? Eu gravo as cotas ou as ações ou o patrimônio com uma cláusula de administração diferente. Então, deixa eu entender. Meus filhos menores, Certo. eles vão morar comigo. Certo. Por exemplo, Sim. faleceu, eu sou o pai. O pai tem mora pátrio comigo. poder, Tá. isso. Só que os bens ficam em poder de outra pessoa para que não tenha A gestão. A gestão. Os bens são dele. Não, sim. Isso, perfeito. É a gestão. E, inclusive, ele tem responsabilidade civil e penal sobre a gestão desses bens. Ele não tem poder para vender. Para vender um bem de um menor, eu preciso ir para a justiça, que o juiz tem que autorizar. Então, ele fica só na gestão. Qual é a ideia disso aí? É evitar. Eu não sei qual é a relação hoje com o cunhado ou com a nora, é muito boa. Não sei como vai ser amanhã. Então, isso aí, e a minha função é ser cavaleiro do apocalipse, vai dar tudo errado. Então, eu preciso precaver. Se não der errado, se ela for, bota ela para. Mas eu preciso ter essa faculdade. Eu não posso ser obrigado a viver sob o risco. Porque o negócio demorou tanto a se consolidar. Na hora que consolida, e aí você tem série de coisas. Por exemplo, eu tenho um acordo de sócio que os filhos não podem andar no mesmo avião do pai. Eles não viajam juntos. Isso, muita gente faz isso. Não viajam juntos. Não podem correr esse risco. Não podem correr esse risco. O acordo, inclusive, vai num ponto que o filho gosta muito de esporte radical, tem uma restrição. Ele sabe que ele tem uma restrição para tipo de esporte radical. Tá. Então, em cima desse acordo, outra pergunta. A proteção patrimonial, ela vem do acordo. Eu estou fazendo todo esse tipo de pergunta porque eu conversei com algumas pessoas. Sim. As pessoas foram me perguntando e eu falei, eu vou perguntar ao meu amigo Presta. Eu fiz o acordo. Faço proteção patrimonial ou eu faço proteção patrimonial e depois o acordo? Tudo junto. Você tem resposta para tudo. Tudo junto. O acordo é uma decorrência da proteção patrimonial. O objetivo do acordo é proteger, é blindar o patrimônio. Eu tenho duas proteções para fazer. A primeira é a proteção da física contra a jurídica. A jurídica é uma empresa de operação e todo mundo pode acontecer dar um insucesso profissional. Sim. Isso é quem está no mercado. Não tem jeito. E é empresário por isso, porque corre Sim, risco. corre risco. Quem não quer correr risco, vai para o emprego público ou vai trabalhar para alguém. Vai ser CLT normal. Isso, quem é empresário corre risco. O outro é proteger a empresa da pessoa física. Por que acontece? Se você não monta uma estrutura onde essa proteção é uma proteção de mão dupla, eu crio problema de um lado ou no outro. Se dá um problema na empresa, e ontem eu recebi um empresário conhecido, que eu não vou falar o nome, que eles estão com um problema tributário enorme. Mas enorme mesmo, coisa de bilhão.
Disse, como é que eu resolvo? Aí eu tive que dizer uma coisa para ele. Disse, desculpe, mas eu fiz um acordo com Deus. Nem ele advoga, nem eu faço milagre. Nessa altura do campeonato não dá mais para fazer nada, porque tudo agora é fraude a credores. Ou eu faço essa proteção antes do fato acontecer. Quer dizer, o ideal é fazer quando as coisas estão caminhando normais. Super bem. Só que ninguém se preocupa com o que está bem. É que nem fazer um acordo só quando a família está brigando. Exatamente. Não tem mais jeito, porque ninguém vai sentar na mesa e ninguém vai querer. Ou vai mandar um monte de advogado, cada um olhando para um lado e o negócio não vai acertar. Então, o acordo de sócio é aquela. Um bom acordo de sócio, todo mundo sai com gosto de guarda-chuva na boca. Para que a ideia do acordo de sócio e da proteção é que a famosa dor do dono, ela perpetue. Porque é o seguinte, hoje você chega na empresa, está o fundador lá, o nome dele na porta, normalmente o nome dele na razão social. Se ele quer que isso seja perene... Com certeza ele quer. Isso. Daqui a 3 gerações a coisa continue andando, você pode ver, tem uma série de empresas, por exemplo, a HP, sem fazer propaganda, mas é uma empresa que tinha 2 sócios lá atrás. Hoje ninguém, não tem mais nada, nem a família tem. Sim. A própria Ford. Foram criadas por uma pessoa, idealizou o negócio, a coisa aconteceu, mas se o acordo de sócio não tivesse protegido, a empresa ela perde a referência na hora que aquela pessoa, que é o pilar, desaparece. Você tem uma ideia, eu já entrei num cliente que a família estava brigando depois da morte do fundador. Sabe como eu comecei a reunião? Sentaram todos os filhos, cada lado da mesa, os 2 grupos, eram 6 filhos, 3 em cada lado da mesa. E eu deixei uma cadeira vazia. Eu disse, olhem para essa cadeira vazia. E todo mundo ficou, por quê? Seu pai está sentado aí. Vamos começar essa reunião com ele sentado aí. Para vocês, do jeito que funcionava, como ele está sentado aí. Vamos pensar no negócio da empresa. E ninguém se preocupa... Porque todo mundo que acha que tem direito, né? Eu tenho direito, isso é a coisa que eu mais escuto. Mas esquece das obrigações. Isso. Na maioria dos casos do fundador, o casamento é com comunhão total de bens. Isso. Quando eu for fazer o acordo, por exemplo, minha mãe casada com meu pai tem uma empresa, 50%. Nós estamos chegando ao final, eu preciso que agora esse você 50%. E meu pai 50%. Isso. Ele vem a falecer, se eu fizer um acordo, automaticamente minha mãe vira 75%. Isso. Se eu não estiver errado. Isso. É isso? Exatamente. Como é que eu faço um acordo em cima disso, sabendo que porque a mãe, rapidinho, ela pensa primeiro na família e depois na empresa. Isso. Como é que a gente fecha isso? Eu posso deixar ela fazer uma doação da parte dela em usufruto dela, até para protegê-la, porque você precisa proteger. Sim, lógico, perfeito. E essa doação com cláusula que impeça a venda, impeça participar de herança, então isso pode fazer. Eu posso fazer uma operação até aí, se for antes de morrer, pode mudar o regime de casamento, a legislação prevê isso. Mas o mais simples é eu faço uma doação das cotas. Qual é a ideia inicial? É você criar uma jurídica, bota essas cotas na jurídica, faz uma doação dessa jurídica em vida, paga o seu imposto. Seria uma holding. Seria uma holding, paga o seu imposto e deixa em garantia. Tá gravado para ela, enquanto ela viver, essas cotas vão ser dela. Então aí você consegue proteger a relação. Exatamente isso, porque a mãe normalmente está fora do negócio, ela quer proteger a família. Não, e ela vai proteger, acho que nessa geração aqui, com certeza ela vai proteger. E você tem outra coisa. E o filho que dá problema é o filho que mais é protegido. Eu tenho esse caso em várias. Não é só você. Não, mas ele dá problema, coitadinho, é doentio. Então, os filhos que conseguem andar sozinhos, não, vocês precisam entender ele. Vocês sabem, ele não sabe, eu vou proteger ele. E aí, aqui. o filho, o que é que acontece? Os irmãos olham para ele como irmão, mas os pais olham para ele como filho. Então, a ótica é diferente. Presta, meu amigo. Te agradeço de coração. Já te falei que é um advogado aqui do programa. Vamos lá. Quando a gente tiver você, Luciana e o Guilherme na economia, quero te dar o livro de muito obrigado. Vai ser uma boa leitura. Eu sei que você tem um tempo também muito corrido, mas só de vir para a gente é um grande alívio. E se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima.